Fala pessoas, estamos aqui para mais uma aula dedicada aí ao PAS 3 de Arte Visual com a professora Leila. Hoje a nossa aula é dedicada à obra O Mestiço de Cândido Portinari, 1934, óleo sobre tela. Para a gente começar, como sempre, vamos falar um pouquinho da biografia de Portinari, certo? Primeira coisa, Portinari vai ser um artista nacional, então aqui do Brasil, um artista paulistano, que vai viver entre 1903 e 1962. Vai ser considerado um dos grandes artistas renomados do nosso país, né? Então a gente já falou sobre Tarsila do Amaral, já falamos sobre Lazar Segal aqui, dedicado ao PAS 3, e Portinari também vai ser um artista aí muito renomado para nós. Vai ser filho de imigrantes italianos, vai ser o segundo filho entre 12, ou seja, tem irmão pra caramba aí nessa família, né, galera? Com 15 anos ele vai se mudar de São Paulo pro Rio e vai ficar na casa de parentes, onde ele vai começar ali, né, com a ajuda desses seus parentes aí, a estudar no Liceu de Artes e Ofícios, lá no Rio de Janeiro, certo? Depois, com 18 anos, ele entra na Escola Nacional de Belas Artes. Aí, em 1930, ele vai se mudar para Paris, lá conhece, né, uma uruguaia, vai se casar com ela, vai constituir família. Quando ele retorna para o Brasil, ele vai conhecer nada mais, nada menos do que o nosso queridíssimo arquiteto Lúcio Costa, que vai trabalhar muito forte, fazendo muitos designs, né, aqui em Brasília, que a gente vai dedicar um pouquinho a esse tema na nossa aula de arquitetura brasileira, quando a gente falar do Palácio do Itamaraty, certo? Bom, e aí pra gente finalizar um pouquinho a nossa biografia, que ela é muito extensa, né, não vamos aí nos delongar muito, a gente tem que entre as grandes temáticas retratadas por Portinari, aí a gente vai ter duas principais, certo? Uma que é dos retirantes, e aí eu coloquei na telinha para você a obra e os retirantes, muito conhecida. Lembra que ele vai fazer várias obras com essa mesma temática, né? Tratando aí da galera que deixa seu campo, né? Ou seja, deixa o interior do país, principalmente o Nordeste, e migra para as grandes cidades, principalmente São Paulo. E a outra temática que ele abordou, que é muito famosa aí também, são os cafezais. Então eu coloco aí na telinha para vocês a obra aí, O Café, uma das grandes obras aí do nosso artista. Agora vamos migrar para o nosso movimento, né, galera? Se você sentiu a vibe da onda das nossas últimas aulas, a gente está falando aí de uma obra modernista. Lembre-se que a gente falou bastante sobre a Semana de Arte Moderna lá na nossa aula da Tarsila, certo? Então, se você não assistiu, volta lá e assiste. E lembre-se também que o modernismo brasileiro ele vai ter uma extensão muito grande, né? O que isso quer dizer? Vai começar lá na década de 20, só que ele vai perdurar mais ou menos ali entre a década de 60, um pouquinho ali 70, né? Muitos autores ainda consideram como obras modernistas, certo? Então essa nossa obra aqui, ela vai ser considerada modernista. Observação importante, lá na literatura que vocês vão estar trabalhando, né, com a professora Dani chiquérrima, vocês vão estudar que tem a primeira geração, segunda geração. Em artes visuais a gente não tem essa divisão muito bem estruturada, muito bem definida, certo? A gente acaba chamando ali das obras que participaram da semana de 22 e pós semana 22. Até porque, né, galera? Lembre-se que com a biografia da Tarsila, do Segal e agora do Portinari, a gente tem o seguinte, esses artistas, como eles vão produzir obras durante muito tempo, a sua técnica compositiva ela vai variar durante esses anos, né? Você não adianta falar, qual é a característica do tal artista? Vai depender do período que ele fez, né? Vai depender às vezes da técnica compositiva. Tudo isso vai estar interferindo, certo? Bom, então,
Nosso movimento vai ser o modernismo, certo? Nosso modernismo aí do Portinari. O que acontece? Para essa nossa obra, a gente vai ter uma influência, né, bem suave, mas assim, bem branda, de elementos cubistas para você na paisagem, né? Ou seja, na parte do fundo da sua imagem, certo? Então, é bem pouco, não é muito forte nessa obra, né? Se você comparar lá, por exemplo, com o Cafezal, é muito mais forte essa, né, vamos dizer assim, essa influência. Lembre-se que o nosso modernismo, ele é uma grande mistura de influências, ok? Então, lá na prova, se estiver perguntando, você tem que ficar ligado no seguinte: o que ele está falando relacionado ao movimento e se aquilo está aparecendo na obra do seu artista, beleza? Então, tem que ficar bem ligado nisso aí, ok? Bom, vamos migrar então, né, galera, para a nossa temática, né? Então, a nossa obra, né, o próprio título já está dizendo, né, eu estou trabalhando aí com o mestiço, né? Então, a temática aqui eu estou falando de miscigenação, certo? Sei que é um conteúdo um pouco mais forte para vocês lá na segunda etapa, né, que vocês têm lá, por exemplo, a Redenção de Cã, né, e outras obras aí que vão abordar um pouco mais sobre essa mistura aí que a gente tem nesse nosso Brasil, tá? Mas é um tema aí que vai estar aparecendo para você na nossa obra. Então, a gente está falando sobre o mulato, né? Inclusive, é muito interessante a questão da nomenclatura, né, galera? Que originalmente essa palavra ela era extremamente pejorativa, ou seja, ela era, né, um termo aí utilizado muito ofensivamente, né? Você estava denegrindo a pessoa quando você chamava dessa maneira, né? Só que com o passar dos anos, né, acaba ficando, vamos dizer assim, né, instaurado aí, né, essa terminologia, tá bom? O mesmo vai para mestiço, certo? Você falava assim e as pessoas consideravam ofensivo, né? Depois de um tempo as pessoas, né, acabaram, vamos dizer assim, aceitando, né? Vamos dizer assim, aceitando bem entre aspas, né? Mas acabou, vamos dizer assim, ficando enraizado na nossa cultura a gente trabalhar com essa terminologia, ok? Outro ponto importante, né, além de você ter a questão da miscigenação, né, que é a figura central da sua obra, né, porque a figura ela tá lá na frente para você. Se você for prestar atenção, a gente tem aí, né, a questão da paisagem, né? Então o Portinari ele se dedica a representar a paisagem. Então ele mostra para você o que? O campo, né? Mostrando que esse homem, que é o mestiço, está trabalhando aonde? No campo. Então você tem o elemento ali rural aparecendo para você na sua obra, ok? Agora vamos migrar, né, galera, para a nossa análise compositiva da nossa obra, certo? Então, primeira coisa, né, a nossa obra aí vai ser assimétrica, já falei para vocês. Quando estamos falando de modernismo, estamos falando, né, de uma arte que ela não tem uma preocupação com aquele senso, né, de estética, como era feito na Grécia Antiga, na Roma Antiga, né, ou seja, aquele padrão estético greco-romano, né, eles não querem isso, então a assimetria vai aparecer. Mesmo o mulato estando para você no primeiro plano, né? Ou seja, a paisagem atrás, ela acaba fazendo desbalanceamento aí para você da nossa imagem. Temos uma mistura de elementos bi e tridimensionais, né? Lembra que a gente já falou sobre isso lá na nossa obra da Tarsila também, né? O Lazar Segal também vai estar trabalhando isso. Lá na obra da Tarsila, né, se você for prestar atenção e se você lembrar daquela nossa aula, a gente falou que, né, que as casas elas estão desenhadas totalmente bidimensionais para você, né, enquanto as pessoas elas têm volume, né, e outros elementos lá também. Lá no Lazar Segal já é a relação do barco, que está tridimensional, e, né, da água, que ela está levemente bidimensional para você. Aqui você vai ter o quê?
os elementos ali, vamos dizer assim, do segundo plano, né, que é a plantação, ali ela tá levemente bidimensional, mas você tem sensação de profundidade, você tem volume, né? Você tem a montanha lá no fundo, você tem o homem que é extremamente tridimensional, né? Extremamente detalhada a composição do homem, né? Ou seja, a anatomia para você do mulato, ela tá nos mínimos detalhes. Em contrapartida, né, a sua paisagem lá no fundo, ela não respeita isso muito bem. Se você prestar atenção, a casa tá até meio esquisita lá no fundo, ok? Então, por conta aí desse não realismo composicional nesses pedaços, certo? Então, é bem interessante esse efeito que ele cria para você na imagem. Então, tem profundidade, tem volume, tem perspectiva linear para você, né? Inclusive, o ponto de fuga ele vai estar numa diagonal na sua obra, né, migrando ali para o fundo ali da casa, né, a parte do fundo da casa. Só que alguns elementos não respeitam, né, o que a gente chama lá de naturalismo ou de realismo compositivo, ok? Bom, galera, vamos voltar então para a figura do homem, do nosso mestiço. O Portinari, quando ele representa a figura do afrodescendente, né, o que a gente comumente chama de negro, ou do mestiço, que é o caso da nossa obra aqui, ele gosta de representar valorizando, né, os traços aí da raça para você. Então, o que ele faz, né? Lá na obra do Cafezal, isso apareceu para você, que eu mostrei lá no comecinho da nossa aula. E aqui vai acontecer isso também. Ele mostra o quê? As mãos muito largas, né, muito grandes, né? Os lábios, né, carnudos. O nariz mais avantajado, né? O nariz mais largo, ok? Né? O cabelo, né? Crespo, né? Você consegue ver na imagem aí que ele faz as ondulações. Então, perceba que ele mostra isso, ele enfatiza, né? O que acaba, né, gerando pra gente aí, parece, né, uma certa desproporcionalidade, né? Mas, na verdade, o que tá acontecendo? Como o homem, ele tá para você no primeiro plano, tô até me aproximando aqui, ó. O que acontece, né? O que tá no primeiro plano vai estar sempre um pouco maior, né, do que tá para você lá no fundo da sua imagem. Tranquilo? Então, isso é um efeito que vai ser gerado por conta do nosso artista aí valorizar um pouquinho a perspectiva, como a gente já falou, ok? Então, reparem que ele faz os detalhes, né? Tem a unha, tem vamos dizer assim, os pelos, as penugens, se você quiser ir um pouco, né? Para esse aspecto da biologia, né? Querendo ou não, a questão da genética é um conteúdo muito forte para vocês na terceira etapa. Então, essa é uma obra que eles podem estar pegando nessa linha genética, né? Mostrar, por exemplo, criar a imagem de uma mãe e de um pai para misturar, né? Para mostrar ali como foi, né, o cruzamento para gerar essa figura que está representada aí na nossa imagem. Belezura? Bom, em relação à cor, né, o nosso artista, se você for perceber, ele faz tons um pouco mais suaves para você na paisagem, né, e ele enfatiza mais a cor do homem no primeiro plano, né, ele bota um marrom, né, esse tom ali de terra por conta da cor da pele, mas para valorizar a figura humana, que é o nosso destaque na nossa obra, ok? Repare que o nosso artista tem uma preocupação com a luz, né? Então você consegue ver sombreados para você na parte até do próprio rosto da figura, né? Então um lado da imagem você tem que estar um pouco mais escuro, mas é porque ele está trabalhando com a luz, né? Então, mesmo a sua obra apresentando clareza, porque é uma paisagem ao ar livre, né? Você vê muito bem ali a sua paisagem, ele faz nessa iluminação como se o nosso personagem, né, ele tivesse ali, por exemplo, numa parte que esteja fechada, mas que a gente não está vendo, ok? Bom, ficamos por aqui na nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado.
fiquem ligados, sempre acompanhem aí as nossas postagens aí do nosso Método Oro, ok? Então, beijo grande para vocês e tchau, tchau!